Meus amigos, vamos conversar hoje, começamos hoje uma série de entrevistas com os vereadores eleitos em Três Corações e hoje com alegria eu recebo Evandro Guimarães. Em primeiro lugar, parabéns Evandro pela excelente eleição, pelo excelente trabalho e é uma alegria te receber aqui. Nelson, muito obrigado, a Deus toda a honra e toda a glória, é uma honra estar com você, nos encontrarmos novamente. Estou sempre à disposição sua e do seu público, sempre que necessário, principalmente agora durante o mandato, trazer esclarecimentos para a população do nosso mandato. Vai ser sempre uma honra. Quem é Evandro Guimarães? Palavras sinceras, diretas. Evandro Guimarães, nascido em Três Corações, em 85, ou seja, tenho 39 anos. Estudei no Américo Dias Pereira, Colégio Estadual, sou formado em Logística pela UCB e Administração pela Unincor. Trabalhei 13 anos na Total, por sinal tenho muito orgulho do período que estive lá, entrei como auxiliar de produção, saí como supervisor de logística. Saindo de lá empreendi por um tempo e agora estou por conta de política. Entrei na política porque percebia que alguém precisava falar das coisas que eu acreditava e não via ninguém fazendo isso aqui no nosso município. E há 10 anos comecei a estudar, me envolver com política, falar sobre política. Há 7 anos, mais precisamente aí em 2018, comecei a fazer parte do Direita Minas. Em 2019 me tornei coordenador do Direita Minas aqui no município. E de lá para cá fiz uma amizade muito grande com o deputado estadual Bruno Engler, futuro prefeito de Belo Horizonte. E tive a oportunidade de ser o presidente do PL Três Corações em 2023, estando à frente aí dessa campanha de 2024, que eu não tenho dúvida nenhuma foi muito boa, trouxe um saldo bastante positivo para a direita de Três Corações, para o Evandro, para as pautas que nós acreditamos, nós defendemos. E mais do que isso, acredito que a gente devolveu esperança no coração dos tricordianos, que a gente pode ter representantes que realmente os ouçam e trabalhem por eles. Evandro, não seria surpresa, você trabalhou muito para isso, mas por que essa votação tão expressiva, na sua opinião? Evandro, vereador eleito mais votado da cidade. Nelson, só fazer uma menção aqui. Não precisei comprar voto, não joguei santinho na rua, não fiz boca de urna. Todos os 1.214 votos que eu recebi foi graças à confiança que as pessoas têm em mim. E os meus cabos eleitorais todos o fizeram de forma gratuita porque acreditam no Evandro e no que o Evandro pode fazer pelo nosso município. Então, Nelson, para que eu chegasse nesse ponto, eu precisei ganhar a confiança das pessoas. Como que eu fiz isso? Sendo, primeiramente, eu mesmo. Falando aquilo que as pessoas querem que um político defenda, querem que represente o pensamento delas. E elas viram sinceridade nas minhas palavras, começaram a acreditar em mim. E em todos os momentos que precisaram, eu estava lá para defender as pautas que nós acreditamos. E é por isso dessa votação expressiva, né? Muito trabalho, obviamente, né? São aí, como eu falei, 7 anos de envolvimento direto com o movimento de rua, trazendo aí benefícios para o município mesmo sem ter mandato. Uma viatura de unidade de resgate para o Corpo de Bombeiros, 2 viaturas para a PM, 7 armamentos de calibre pesado para a PM, um equipamento de resgate para acidentados para o Corpo de Bombeiros, um equipamento extremamente moderno que facilita muito o trabalho deles. Enfim, tem toda uma contribuição desse trabalho que eu venho fazendo para o município mesmo sem ter mandato, né? Eu acho que é isso, Nelson, que as pessoas se identificarem comigo, verem que na Câmara eu teria condição
de defender aquilo que eles acreditam. Evandro, você chega em 2025 como o vereador mais votado dessa eleição, é de direita e nós temos um prefeito que foi eleito. Deixe aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo e desejar sucesso, mas é o prefeito do PSDB. Eu quero a opinião do Evandro, como vê essa situação? A direita chegando à Câmara em Três Corações e Três Corações elegendo um prefeito do PSDB. Eu quero a sua opinião. Bom, primeiro, reforçar aí os parabéns ao prefeito eleito, Dimas Abraão, uma votação expressiva, merece realmente que seja lembrado. Mas, Nelson, eu tenho bom diálogo com o Dimas, nos conhecemos por conta de política. Em dado momento existiu inclusive a possibilidade de apoio à candidatura dele. Por divergências no entendimento da forma de se fazer a política, nos afastamos e colocamos a nossa candidatura com o Sargento Prado e o Chico da Venda. Mas existe um diálogo já, né, entre mim e o Dimas, então isso não será um problema. De fato, a sua pergunta é coerente porque o PSDB é um partido de esquerda e eu não tenho como apoiar o partido, mas eu estarei ali representando Três Corações, o povo tricordiano, e naquilo que o movimento da prefeitura, as ações da prefeitura forem no sentido de contribuir para o município, não há razão alguma para que eu seja contra. Diferente do que a gente vê, infelizmente, em alguns momentos acontecer, a oposição pela oposição. Isso, da minha parte, você pode ter certeza, e o pessoal que nos acompanha aí tenham plena convicção que oposição pela oposição não é a minha intenção, não, jamais será a minha intenção, e nós vamos trabalhar, sem sombra de dúvidas, por Três Corações. Não sou oposição ao Dimas, eu sou a situação de Três Corações. Sim, nós tivemos aí 4 anos onde não teve diálogo entre legislativo e executivo. Qual o seu pensamento? 2025 isso muda com os que foram reeleitos e os novos eleitos? Não tenho dúvida nenhuma, o Nelson, por 2 razões. Primeiro, infelizmente o atual mandatário tem uma dificuldade muito grande de diálogo, não só com a Câmara, mas com inúmeros setores. Isso é extremamente problemático. E a nova composição da Câmara, naquilo que depender de mim, terá uma melhor comunicação com o Executivo e com o nosso público, com os nossos eleitores, com o povo tricordiano. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos vereadores reeleitos na segunda-feira, inclusive agradeço ao Wesley por ter me recebido lá na Câmara, me apresentou os funcionários na segunda-feira. E eu tive essa oportunidade de falar para ele, Wesley, eu acho que esse mandato que ainda está em vigor falhou demais na comunicação com o eleitor, com o cidadão. E muitas vezes vocês foram vistos de forma negativa sem precisar. Eu não tenho dúvida nenhuma que precisa melhorar muito na forma de levar a informação para o nosso eleitor e naquilo que estiver ao meu alcance eu vou fazer isso. Certo. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o mandato de presidente da casa. O vereador mais votado dessa eleição pretende já chegar à casa e se colocar à disposição? Com toda certeza, eu represento a direita, represento a esperança do povo em dias melhores, represento a nova política e, por que não, iniciar o mandato de 2025 com uma composição nova para a mesa, com uma nova forma de se fazer política, tendo a possibilidade de novas práticas, por que não? Sim, meu nome está à disposição para presidente da Câmara. Presidirei, por ser o mais votado, a primeira sessão, onde definiremos quem será o presidente, a composição da mesa, com todo respeito aos demais que foram eleitos. Tem pessoas muito boas, muito capacitadas, que eu tenho, sem sombra de dúvida, né, a convicção que vão fazer um bom mandato e podem também ocupar a cadeira de presidente, mas sim tenho essa intenção, tenho essa pretensão e vou conversar com meus pares para que a gente encontre o melhor caminho e uma melhor composição
para a mesa e que traga um resultado muito positivo para o nosso município. Aquela pergunta, o Evandro já começou a trabalhar isso? Com toda certeza, Nelson. Como eu falei, na segunda-feira eu já estava na Câmara, fiquei lá por horas, conheci inúmeros dos funcionários, do funcionamento da Câmara, enfim. Tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores eleitos já. Estou bastante empenhado nisso aí, tá? Não, obviamente não vou impor isso, não existe isso, acho que é no diálogo que a gente pode buscar isso aí, mas sim tenho essa pretensão. Inclusive, os meus eleitores gostariam de me ver como presidente, né? Muitos, inclusive, acreditam que por ser o mais votado, naturalmente eu já seria o presidente, mas não é assim, eu presido a primeira sessão. Mas seria muito bom que isso acontecesse. Não tenho dúvida nenhuma que prestaria um excelente serviço nessa função. Bom, nós tivemos 2 vereadoras eleitas e creio que o PL tenha disputado a eleição com a chapa completa. 14. 14, com a chapa completa. Por que um número tão pequeno de mulheres na política, Evandro, na sua opinião? Nelson, o pessoal que está mais envolvido com política vai concordar comigo. Infelizmente, as mulheres não se dispõem à candidatura com a mesma quantidade, disponibilidade, intensidade que os homens. Então, por isso, infelizmente, tem menos mulheres participando. E, inclusive, deixo aqui o recado, mulheres, se envolvam, participem, é muito bom que tenha mulheres participando. Já tive contato com a Mônica algumas vezes, ontem estive com ela. Tenho certeza que vai contribuir muito. A Lucila é parceira, estamos juntos, vamos trabalhar junto. Está muito empenhada em trazer a nova política, em fazer diferente. Vai defender a participação das mulheres na política, incentivar as mulheres a estarem na política. E eu vou estar junto com ela nisso aí, apoiá-la nisso aí. Eu acho que é muito importante. Nesse sentido, inclusive, é bastante positivo que a gente tem agora, pela primeira vez, uma vice-prefeita mulher. Inclusive, meus parabéns à Flávia, que faça um excelente mandato. E é isso. Acho que as mulheres devem, precisam, podem, têm condições de participar mais. Se preparem para isso. Eu tenho certeza que muito em breve teremos a mulher mais votada de Três Corações. Aliás, o vereador mais votado de Três Corações sendo uma mulher, né? Por que não? Uma prefeita mulher, por que não? Uma presidente da Câmara mulher novamente, né? Por que não? Eu acho que é isso. Falta uma disponibilidade maior da parte delas e eu acredito que isso vem mudando e muito em breve trará bons resultados. O PL está de portas abertas para as mulheres? Com toda certeza. Inclusive, quero aqui mandar um beijo para Marielle, para Mara, para Lucimara, para Adriana. Depois você corta isso. Fugiu uma. Mara, Lucimara, Adriana, Marielle e Janaína. As mulheres candidatas do PL Três Corações, que fizeram um trabalho fantástico. Meninas muito capacitadas, que se dedicaram ao máximo, que não fosse o trabalho delas, mesmo com a votação expressiva, talvez eu não estivesse como vereador hoje. Vamos falar de alguns assuntos, Evandro, que eu acho interessante. Eu quero falar com você da ESA. Pois não. Para muitos é um assunto passado, um assunto morto, mas eu fiquei sabendo que até 2037 ela está aqui. E você, Evandro, você que é um patriota, é um assunto morto para você, Evandro? Jamais, Nelson, jamais. Em alguns momentos eu já falei a respeito. Eu tenho entendimento que enquanto não for, ainda é possível ficar. Se em 2037 o fim desse ciclo da ESA aqui, então nós temos muito tempo ainda para trabalhar. Eu acredito que nós temos total condições de agregar no nosso município toda a estrutura da ESA unificada, tá? Precisa de muita adaptação,
precisa de muita melhoria estrutural e, mais importante ainda, diálogo e vender um projeto viável, né? Eu acho que, infelizmente, nós não fizemos isso e, por isso, perdemos a possibilidade da ESA ficar aqui. Mas o investimento no Nordeste me parece estar brecado, avançando devagar, justamente por conta do custo. Quem sabe a gente não tem a oportunidade de apresentar um custo mais interessante e, por que não, agregar todos os cursos de sargento do Exército aqui em Três Corações. Esse é o meu sonho. E eu sei que o Dimas também tem esse sonho e naquilo que pudermos, vamos trabalhar para isso. Evandro tem ligação com o atual candidato a prefeito em BH, Sim. com o Nicolas e com o próprio Bolsonaro. Sim. O Evandro vai buscar isso? Essa tentativa estará buscando junto a essas pessoas? Claro, claro. Eu acho que os contatos que eu tenho, os contatos que os outros 12 membros têm, os contatos que o Dimas Abraão e a Flávia têm, devem ser usados para buscar isso aí, sem sombra de dúvidas. Não podemos medir esforços nisso aí, não. A ESA gira em Três Corações um volume financeiro que é quase igual ao da prefeitura, então a gente não pode abrir mão disso aí e simplesmente ignorar a sua importância. Nós devemos ir atrás e usar todas as ferramentas disponíveis até que, infelizmente, não tenha volta. E no que eu puder, pode ter certeza que eu farei. Inclusive, quando soube da possibilidade, o presidente Bolsonaro ainda estava na presidência, o Bruno Engler estava em Três Corações, falei do assunto com ele, na hora ele ligou para o presidente e mencionou a situação. O presidente não sabia da dimensão do problema para o nosso município. Ele foi informado naquele momento. E eu acredito, Nelson, do fundo do coração, que é possível reverter isso. O governo estadual pode contribuir para isso, para essa movimentação, vender a ideia da ESA ser em Três Corações, acho que pode contribuir muito. O governo do nosso estado tem condições de dar um suporte nisso aí e a nova gestão do nosso município também. Evandro, sei que a função do vereador é fiscalizar, mas a gente percebe que em todo boletim aparece, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, falando aqui de boa fé, tá? Claro. E eu quero saber de alguns assuntos com você. Desenvolvimento econômico, iluminação pública, saúde e a própria Copasa. Eu quero saber de você qual a sua visão sobre isso. Desenvolvimento econômico, para a gente começar. Desenvolvimento econômico, o vereador pode contribuir com os acessos que tem, deputados, parlamentares de Brasília, tem um programa do governo estadual que é o Investe Minas, que, se bem trabalhado, pode contribuir muito com o município. Copasa, eu fico bastante preocupado quando vejo o quanto o tricordiano paga de custo de tratamento de esgoto e esse serviço não existe em 100%, né? E já há décadas a gente paga por esse serviço. No meu entendimento, a Copasa já deveria ter se adequado a isso e o meu mandato vai cobrar a Copasa que se adeque nisso aí, você pode ter certeza disso. Iluminação pública e saúde. De imediato, Nelson, fiscalização. Olhar para as contas e ver quanto de dinheiro está entrando e para onde está indo. Porque, vamos ser honestos, não falta dinheiro para a saúde, tem dinheiro. Não falta dinheiro para a iluminação pública, tem dinheiro. Quando a gente paga a nossa conta de luz, tem uma parcela dela que é para manutenção de iluminação pública. Então, não é um dinheiro que tem que buscar em Brasília. Esse dinheiro já existe. Quando a gente paga a conta, cai na conta da CEMIG, a CEMIG repassa direto para o município. Então, eu imagino que não está sendo usado da melhor forma. Ou está comprando um material de baixa qualidade, ou não está usando esse dinheiro para esse fim. Isso está errado. O dinheiro de saúde é a mesma coisa. Tem dinheiro no governo estadual, tem dinheiro no governo federal, que é para a saúde.
Qualquer parlamentar, toda a sua emenda, 50% é para a saúde. Então tem que ver por que o custo do atendimento de urgência do Hospital São Sebastião saiu de 600 mil, foi para quase 1.400.000, e o atendimento não melhorou e a sensação que as pessoas têm é que piorou. Inclusive, fui acionado hoje por um cidadão dizendo: Evandro, eu estou com dificuldade, eu estou tendo que levar minha esposa para Varginha porque eu não estou conseguindo fazer o pré-natal dela aqui em Três Corações. E dizer que é por falta de dinheiro, me perdoa, é mentira, porque não é. Dinheiro tem. Provavelmente está sendo mal direcionado. Não quero aqui culpar ninguém, dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo, mas é uma realidade que nós temos problema com saúde, e dizer que é falta de dinheiro é mentira. Evandro, sobre ainda a eleição deste ano, nós tivemos, eu tenho acompanhado praticamente sempre 80% de renovação da Câmara Municipal. Esse ano também não foi diferente. O porquê dessa renovação sempre em Três Corações? Nelson, eu acredito que a vontade do povo de mudar o jeito de fazer política, de mudar a forma do parlamentar encarar o cargo de vereador, ela não é de hoje, ela já é de algum tempo. O que eu vejo é que os políticos não estão entendendo isso, e por isso essa renovação de 80% sendo frequente. Nessa nova composição, eu entendo que os eleitores passaram uma mensagem muito grande nas urnas. A mudança foi muito mais do que de CPF, mas na forma de se fazer política. Eu tenho uma esperança muito grande que os outros 12 componentes vão ajudar muito a provar que é possível fazer uma boa política e dar esperança aos nossos cidadãos que a gente pode ajudar e trazer, construir uma cidade melhor, entregar um resultado melhor. Nós temos vizinhos próximos, Nelson, que têm uma qualidade de vida do cidadão muito melhor do que a nossa. Por que nós não conseguimos? Não estou falando de Japão, Europa, Estados Unidos, não. Estou falando de vizinhos que estão a 30, 50, 100 quilômetros de nós, que têm uma condição, uma qualidade de vida para o cidadão muito melhor que a nossa. Emprego e renda, saúde de qualidade, segurança. Por que nós não podemos ter? Nós temos total condições de ter. No meu humilde entendimento, não foi feito porque os nossos políticos não souberam fazer. Usaram o cargo da forma equivocada e não conseguiram fazer isso. Eu tenho convicção, esperança que nós faremos isso. E o meu mandato vai fazer tudo que for possível nesse sentido e que o prefeito conte comigo para isso. Vamos dar um pulinho ali há 2 anos à frente, eleição de novo, deputado federal, estadual, presidente. A direita saiu muito forte em Três Corações nesta eleição para prefeito e vereador. Como fica o posicionamento da direita em Três Corações, já que Três Corações almeja um deputado estadual e ou federal há muito tempo? Como fica o posicionamento da direita nesse momento? Ô Nelson, eu gosto muito daquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E a minha vida basicamente é isso. Eu fui aprendendo, me desenvolvendo para chegar ao ponto de merecer, por exemplo, ser o vereador mais votado de Três Corações. E não tenha dúvida que naquilo que for a vontade do Senhor e, obviamente, a vontade do povo, eu estarei pronto para servi-los. Seja como deputado, seja como vereador ou o que for a vontade de Deus. Sim, Três Corações precisa de um deputado que o represente. Nosso município tem condições de eleger um deputado, se não sozinho, mas com as cidades próximas, com a profundidade, por exemplo, que o Direita Minas me dá de ter atuação em outros municípios. Talvez a gente consiga fazer, sim, um deputado em Três Corações. Mas a pergunta que eu imagino que a gente precisa responder, Nelson,
quando se fala de por que não temos um deputado aqui, temos alguém que verdadeiramente represente os anseios do nosso povo, que me perdoem os nossos políticos que até aqui estiveram, mas o povo não se sente representado por eles. E por isso nós não temos um deputado. Então, antes de se lançar como candidato a deputado, o próprio político tem que pensar: será que eu represento o povo? Será que eu realmente serei escolhido pelo povo para representá-los? Será que eles me veem como liderança política real? Não adianta querer forçar o cidadão. Você tem que votar em mim porque eu sou tricordiano. Isso não existe, Nelson. Não é porque é tricordiano que a gente tem que fazer um deputado, é porque as pessoas veem esperança no mandato de deputado daquele candidato, daquele político, que traga realmente benefícios para o cidadão. Do contrário, nós nunca teremos deputado, porque as pessoas não se identificam com os nossos políticos. Então, isso precisa mudar. E não é o Evandro, não, é todos que lá estão. O Evandro, os outros 12, Dimas, Flávia, os que estiveram antes, eles precisam se posicionar de uma maneira que o eleitor identifique neles a esperança, a liderança política necessária para o município avançar. E eu pretendo fazer isso. Agora, uma pergunta bem sincera. O Evandro está chegando agora na política, porém, na política eleito. Você já disse que tem anos que está trabalhando para isso. É muito cedo para falar que o Evandro tem outras pretensões dentro da política em Três Corações? Ou vai fazer do cargo de vereador uma reeleição, mais outra reeleição? Quero saber de você. Nelson, na política partidária você está coberto de razão. É a primeira vez que eu me candidato. Não era filiado a partido até me filiar ao PL para me tornar o presidente municipal. Mas há 10 anos deixei de ser aquele cara que pega santinho no chão para votar e comecei a estudar política, falar sobre política, debater sobre política, entender que ou a gente fala sobre política ou a gente vai ser governado por aqueles que usam a política para o bem pessoal. Então sim, eu estou preparado para outros degraus. Me preparei até aqui com muito afinco e vou continuar, obviamente, até o fim da minha vida me preparando para poder representar o povo. Não vejo com bons olhos o vereador de carreira que fica como vereador a vida toda. Eu acho que a gente precisa sim de bons vereadores na Câmara. Às vezes as pessoas não têm noção do quão importante é a Câmara Municipal, então eu tenho plena convicção que a gente precisa de pessoas capacitadas, empenhadas, dedicadas para prestar um bom serviço à população, mas 3, 4, 5 mandatos de vereador me parece, pelo menos num primeiro momento, que é o político de carreira que está ali pensando no salário e não necessariamente no atendimento à população. Chegando em janeiro, um dos primeiros projetos do Evandro, uma das primeiras bandeiras, qual será? Boa pergunta, Nelson. 2 coisas que eu quero fazer o mais rápido possível. Solicitar uma auditoria nas contas da prefeitura e farei isso com bastante propriedade. É algo que eu acho que precisa, o povo precisa saber por que a nossa cidade não consegue atender os cidadãos. E, junto com os outros 12 membros da nossa Câmara, eu vou propor uma redução do número de cadeiras, de 13 para 11. Eu acredito que, no momento que estamos, talvez no futuro, a gente tenha um maior número de habitantes, tenha uma receita municipal maior, e a gente pode voltar a 13, 15, 20, dependendo do cenário no futuro. Mas para a atual condição que estamos, eu acredito que 11 é mais do que suficiente. Interessante isso, Evandro, essa situação de redução de cadeiras. Ou seja, então você acha que
Foi desnecessário agora, Evandro, nesse ponto de vista? Você acha que foi desnecessário nessa última passar de 11 para 13? Sim, no meu entendimento foi desnecessário esse número. E nessa história, Nelson, o que mais me preocupa é que o povo não sabia do aumento de número de cadeiras. É onde eu mencionei anteriormente a necessidade de uma melhor comunicação da Câmara com a população para saber de fato o que está acontecendo dentro da Câmara, dos impactos dos projetos que tramitam lá na vida do povo, né? Eu tenho certeza, Nelson, que se nós sairmos na rua hoje, conversarmos com a população, nós encontraremos pessoas que não sabem que passou de 10 para 13. No meu humilde entendimento, isso é muito preocupante. Leis muito importantes que mexem com a vida das pessoas, com o dia a dia das pessoas, são votadas lá toda segunda-feira. E muita gente não tem sequer noção do que está acontecendo. Isso é muito preocupante e no que depender de mim isso vai mudar. Eu tenho mais 2 assuntos para a gente conversar. Quero que você fale o seu entender, a sua opinião sobre o transporte escolar em Três Corações e sobre o subsídio à empresa que presta serviço de transporte público em Três Corações, que foi cortado. Quero a sua opinião sobre tudo isso. Bom, primeiro, o contrato de transporte público escolar foi alterado no meio do ano, causou uma série de problemas. Então, ônibus com as portas amarradas com corda, sem uma estrutura mínima de bancos, enfim. Inclusive foi notícia na TV regional, é uma vergonha para o nosso município realmente. Me parece que esse assunto foi superado, o transporte público escolar tem melhores condições. Mas é interessante a sua pergunta, que hoje de manhã eu estive lá no Polivalente e a consequência do fim do subsídio, né, a Trectur é ausência dos alunos em maior volume, porque realmente fica mais pesado, saiu de R$1 para R$ 3,75. E eles questionam, e aí, vai voltar o subsídio? Qual que é o seu entendimento do assunto? Nelson, eu acredito que não existe almoço grátis, então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não, a prefeitura paga e a gente paga R$1 e está tudo certo. Não é bem assim, né? Alguém precisa pagar essa conta. Eu vou trabalhar para que a gente seja capaz de, em parceria com a iniciativa privada, chegar num ponto em que seja possível o transporte público de Três Corações, não para os estudantes, mas para todos, ser gratuito. Essa é uma forma de, com o apoio da iniciativa privada, ajudar aqueles que mais precisam. Quem usa transporte público, em sua maioria, são os mais necessitados. São aqueles que têm menos condições, não tem um carro, ou não tem, se tem carro, não tem condição de andar no carro todo dia, tendo em vista o custo da gasolina. Então, é uma forma de a gente fazer ali uma ajuda, um auxílio a quem está mais necessitado. Como que a gente vai conseguir isso? O custo de transporte para as empresas é muito alto. Então, com um bom diálogo e com o apoio da Câmara, eu não tenho dúvida que o Executivo vai ser capaz de sentar com esses empresários e criar um projeto que viabilize isso aí. Não tenho dúvida nenhuma que é possível. Em alguns municípios já existe o transporte público gratuito. Por que Três Corações não pode, né? Só lembrando que o gratuito é para o usuário, mas alguém tem que pagar a conta. Não existe almoço grátis. Evandro, que prazer te receber, feliz com a sua eleição. Nós conversávamos antes sobre isso e eu acredito muito no seu potencial, acredito muito no seu coração. Eu acho que a política também tem que ter um pouquinho de coração, além do raciocínio lógico, né? E te desejo muito sucesso, cara. Eu espero conversar com você várias vezes e espero que sempre seja um assunto de interesse da população e que você esteja sempre à frente buscando boas coisas para o nosso povo. Te agradeço e te desejo muito sucesso.
Nelson, eu que agradeço a todo o povo tricordiano por ter confiado em mim, agradeço a Deus pela oportunidade de representar o povo tricordiano, agradeço a você pela oportunidade de falar com o povo tricordiano, estou sempre à disposição para levar para o povo aquilo que eles acreditam e pode ter certeza, Nelson, vai ter uma política de Três Corações antes do Evandro e uma política de Três Corações depois do Evandro, não tenha dúvida disso. Um abraço. Nós continuamos. Breve teremos mais um convidado para falar com a gente no nosso podcast Falando com os Vereadores eleitos para 2025.